Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje contar um pouquinho então sobre os sintomas. Só queria deixar claro assim, eu vou contar a minha experiência, o que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu vi de pessoas com quem eu convivi, né? Eu participava de um grupo bem grande lá em Maringá, de pessoas com doença celíaca também, e a gente foi vendo que os sintomas são bem diferentes entre uma pessoa e outra, né? No nosso grupo era muito raro quem tinha os mesmos sintomas. Um ou outro até coincidia, mas cada uma tinha a sua particularidade. Então, é importante deixar claro que eu vou falar da minha experiência, do que eu vivi, do que eu senti, do que eu vi, do que eu aprendi, do que eu ouvi. Mas sempre ouça a orientação do seu médico. Tá? Por mais que seja diferente do que eu esteja dizendo aqui, é a opinião dele, a orientação dele que deve ser seguida sempre, tá? Eu tô aqui só para ajudar da melhor forma possível com o que eu já passei, para que algumas pessoas não passem pelas mesmas dificuldades que eu já passei, né? Se eu tivesse algumas orientações do conhecimento que eu tenho hoje na época do meu diagnóstico, teria sido muito mais fácil. Então, o objetivo é só esse, ok? Então, vamos lá. O que eu senti a partir do momento em que eu acredito que começou a se manifestar realmente a doença celíaca, que foi quando a minha mãe faleceu, que claro, para mim foi uma tristeza muito grande. Os médicos falam que normalmente doenças autoimunes podem ter um gatilho emocional, que foi o meu caso. Antes disso eu não tinha sintoma. Consumia glúten normalmente e não tinha sintoma nenhum. Então eu comecei a ter muito refluxo. Eu tinha um refluxo bem importante de chegar a ter erosões no esôfago e tudo mais. Então eu fiz tratamento com medicamento durante alguns anos, até que o médico optou por fazer a cirurgia de colocar a válvula. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois de começar a sentir o incômodo com o refluxo, eu comecei a ter enxaqueca. Então eu nunca tinha tido crise de enxaqueca e comecei a ter 2002, por aí, comecei a sentir esses sintomas. Então, a primeira crise eu achei que fosse morrer, porque eu tinha aquela crise áurea que falam que eu vejo uma luz, paralisa uma parte do corpo, enfim, depois vem uma dor horrorosa na cabeça. Então, eu comecei a ter crises dessas, assim, com bastante frequência. Então, busquei neurologista para controlar com medicamentos, conseguia controlar, não evitava 100%, mas consegui um controle aí através de medicamento. Tinha também infecção urinária de repetição, cheguei a ficar internada, hospitalizada por vários dias, porque antibiótico não fazia mais efeito. Ainda sofro com isso, depois quando tem contaminações, enfim. Então, a infecção urinária. E as deficiências de vitamina, né? Então, eu tinha uma deficiência de ferro bem grande, a minha ferritina era em torno de 8. Quem faz exame sabe que isso é pouco. E nenhum médico conseguia entender. Fiz, nossa, vários tipos de exames, acho que todos os exames possíveis para identificar uma anemia, mas ninguém nunca pensou em doença celíaca na época. Cheguei a consultar uma hematologista famosíssima na minha cidade, tive que pagar a consulta particular, porque ela não atendia em plano, nada, porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Ela chegou a dizer para mim que eu não comia, porque eu sempre fui muito magra, não sabia que era em função da doença celíaca, mas muito magra e com deficiência de um monte de vitamina, ela logo entendeu que eu não comia, por mais que eu dissesse para ela que sim. Né? O pessoal do meu trabalho fala, Daniela, você come igual um pedreiro, porque eu sempre tive muita fome, acho que por causa da falta de vitamina mesmo. Enfim, continuei com essa deficiência e repondo, né? Ia no meu médico ginecologista mesmo, me acompanhava, fazia exames, me dava suplemento para tentar controlar, mas me davam via oral. Repeti o exame, estava sempre igual. Enfim, e foram aí 10 anos que eu passei por isso. Então, tive algumas complicações aí, precisei fazer cirurgia de endometriose, acabei tendo que tirar útero, enfim, eu tive algumas intervenções aí, além da cirurgia do estômago, né, do refluxo, tive algumas outras aí, inclusive uma curiosidade, quem tem doença celíaca pode ter problemas com a anestesia. Quando eu fiz minha cirurgia de hernia de hiato, eu não voltava da anestesia. Quando eu acordei, tinha um monte de médico em cima, assim. Daniela, você tá bem? A hora que eu acordei, eu falei, acho que eu tô, né? Aí eles falaram, não, porque você não voltava, a gente teve que te reanimar.
algumas, né, algumas tentativas até que você voltasse da anestesia. Então, é uma das consequências da doença celíaca que eu fui saber anos depois. Na época que eu fiz a cirurgia, eu não sabia também que eu era celíaca, né? Então, até hoje eu ainda tenho alguns problemas e que podem ter relação com a doença celíaca, né? Como a doença celíaca é uma doença autoimune, doenças autoimunes podem vir associadas umas das outras, né? Então, eu tenho problemas neurológicos hoje, que ainda sem um diagnóstico fechado, né? Tô buscando, ainda hoje tô indo num neurologista novo para ver se eu consigo aí fechar um diagnóstico. Mais para frente pode ser que eu tenha aí novidades para contar para vocês também, que eu acredito que tudo isso pode ajudar. Então hoje eu tenho tremores, eu tenho dificuldade de movimento, perco força nos membros, ou agora piorando, tô sentindo muita força nas pernas, às vezes dificuldades até para andar. Enfim, então não é certo, mas é provável que tenha alguma ligação aí com a doença celíaca também. Então, o que é importante a gente saber, né? Tô dizendo a minha experiência, mas saber que vários sintomas desses que eu falei e desses que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada podem ter ligação com o glúten, tá? Tem pessoas que não têm sintoma nenhum, só que quando fazem a biópsia tem a inflamação, tem as vilosidades aí alteradas, que é o que faz o diagnóstico da doença celíaca. Uma biópsia do intestino delgado e daí é observado lá uma deficiência nas vilosidades, uma inflamação, enfim, daí se fecha o diagnóstico de doença celíaca. Os meus indicadores de sangue sempre deram negativos. Então, se fazendo só o exame de sangue, não pode se dizer que tem ou não doença celíaca. A doença celíaca só se confirma com a biópsia do intestino. É uma outra informação que até alguns médicos hoje em dia ainda não têm a informação, não acreditam, enfim. Mas esse é então a forma correta de se fazer o diagnóstico de doença celíaca é fazer a biópsia do intestino delgado. Isso consumindo glúten normalmente, né? Algumas pessoas retiram o glúten já da dieta, veem que tem melhora e tudo mais, aí depois fazem a biópsia. Daí, como você retira o glúten, o intestino regenera, leva algum tempo, mas ele se regenera e quando você faz a biópsia ele tá normal. Aí você volta a comer glúten e volta a sentir sintomas. Então é importante quando for fazer o diagnóstico estar consumindo glúten normalmente. Enfim, mais pra frente a gente conversa um pouquinho mais sobre como fazer esse diagnóstico, né? Tô falando aqui sobre informações médicas que você vai conferir com o seu médico, mas que são informações que eu tive, que eu partilho ainda de grupos e tô sempre me atualizando quanto à doença, não vejo a hora de sair uma vacina, de sair alguma coisa que me faça voltar a comer pelo menos de vez em quando glúten, enfim. Então a gente está sempre se atualizando, por isso eu acredito que eu tenha condições de estar passando alguma informação aqui para vocês sem correr o risco de estar falando tanta besteira, tá bom? Até o próximo então. Beijo!